Aleluia. Amado, veja-se curado. Veja-se galardoado. Veja-se recompensado. Uma certa vez eu vi uma moça ir a um seminário e ela estava pregando lá. Era a oportunidade dela. Ela disse: olha, eu estou estudando a vida de Michael Phelps, aquele nadador que conseguiu o êxito de 8 medalhas. E quando um repórter chegou, ele conta isso no livro dele, chegou para ele e disse: como é que você conseguiu tanto êxito, tanta vitória? A que se deve? Treinamento exaustivo? Sabe o que ele disse? Eu devo a um homem, ao meu treinador. E ele contou um pouquinho da história do treinador dele com ele. E um dos conselhos era esse. O treinador acordava Michael Phelps e dizia assim: Michael, o seu único inimigo é o seu próprio tempo. Então você precisa vencer o seu tempo. Então veja-se com quantas medalhas você quiser ganhar. Ele disse: eu quero ganhar o maior número de medalhas que alguém já ganhou. Ele disse: veja elas no seu peito. Quando você conseguir vê-las, caia na água para vencer a você mesmo. Mas se um ímpio, se uma pessoa que não nasceu de novo, põe em prática e consegue, quanto mais você, quanto mais sua família, quanto mais você que está em Cristo, quanto mais você que clama a Deus, que foi lavado pelo sangue de Jesus, que se alimenta da palavra, põe em prática a palavra, veja o seu futuro. O diabo vai querer sempre tocar no seu passado. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai querer sempre alimentar o seu futuro. Deus chegou para Abraão e disse: você vai ser pai. Ele disse: eu vou ter um filho? Não, você vai ter milhares de filhos. Um dia Deus chega para ele e diz: sai fora da cabana, olha para as estrelas, você pode contá-las? Abraão, claro que diz que não. Assim será o número dos teus filhos. Tu serás pai de grandiosas nações. Sabe o que Abraão recebeu de Deus? A troca do nome. Você não se chamará mais Abrão, mas Abraão, que quer dizer pai de nações. Sabe o que Abraão fez? Ele concordou com Deus. Disse: ninguém me chame mais de Abrão. Agora meu nome é pai de muitas nações, muitos filhos. Toda vez que Abraão, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. Esta é a maneira de fortalecer a sua fé. Glorifique a Deus pelo seu futuro. Não se martirize pelo seu passado. Amado, não tente entender seu passado. É energia perdida. É tempo perdido. Gaste tempo. Invista em conhecimento. Alimente a sua imaginação. Porque você está semeando o seu futuro. No seu futuro está a sua missão, querido. Aquilo que você nasceu para fazer. Uma das coisas que eu vejo e creio que você deve considerar hoje à noite: se veja cheio do Espírito Santo sempre. Não apenas nos cultos onde os pastores ou pregadores, onde a manifestação de Deus ocorre coletivamente. Veja-se cheio do Espírito Santo na sua casa e no seu trabalho. Veja a influência que o Espírito Santo lhe dará. Veja como ele vai fluir lá dentro do seu trabalho. Eu conheci um rapaz que disse assim: olha, Sandoval, a maioria das vezes que Deus me usou não foi no púlpito da minha igreja, foi no shopping, foi na feira, foi dentro de um mercantil, foi quando eu chegava numa loja para comprar alguma coisa, que eu olhava para a vendedora ou para o vendedor e disse: meu Deus, eu estou percebendo que essa moça... Aí Deus disse assim: fale para ela. E ele diz o seguinte: olha, volte para a igreja. Como é que você sabe que eu estou fora da igreja? Ele disse: Deus me tocou a falar com você. E aconteciam milagres. Amado, veja-se cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apodera de você, ou quando você se enche dele, você vai ver o que os outros não veem. Você vai perceber o que os outros não percebem. Você vai sentir o que os outros não sentem. Era assim que Cristo estava nesse mundo. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Não me deixa só. Está sobre mim. Por isso eu posso ver, eu posso sentir, eu posso fazer, e eu vou trazendo a esse mundo uma mudança. Cristo não veio aqui para fazer acordo com ninguém. Ele veio mudar essa terra, querido. Veio mudar a sua história. E ao mudar a sua história, a Bíblia diz que você pode ser imitador daqueles que andaram por fé. Eis aí um bom exemplo para você imitar: Moisés. Amado, veja seu galardão.
Deus, quando viu a prática disso na vida de Paulo todos os dias, esse homem era determinado a ver a obra concluída. Esse homem era determinado a ver a carreira completa. Deus deu o privilégio a ele de arrebatá-lo e mostrou a coroa dele. Nunca mais Paulo foi o mesmo. Ele disse: eu sei em quem tenho crido e que sei do depósito que está preparado para mim. Ele não podia temer a ordem de Nero, que estava na sentença para julgá-lo e mandá-lo a matar ou soltá-lo, e mandou decapitá-lo. Paulo não tinha medo da morte. Paulo não tinha medo de nada. Paulo estava focado na coroa, estava focado na recompensa. Paulo tirava da fraqueza força, porque ele sabia em quem ele tinha crido, que era poderoso para guardá-lo até aquele dia em que ele vai receber a grande e maravilhosa coroa dele. E não somente a ele, mas a todos que amarem a vinda de Jesus. Você vai ser coroado. Você vai receber uma recompensa, querido. Seu esforço em estar servindo a Deus, seu esforço em deixar de lado os seus afazeres e sair para fazer a obra de Deus, seu esforço em estar suportando uns aos outros e congregando na família de Deus, seu esforço será recompensado pelo próprio Deus. Seu esforço é coroar você. Deus vai galardoar cada um de nós, querido. Não há exceção. Quando Moisés tomou aquela atitude, a Bíblia diz que ele foi capaz de conduzir a nação inteira para a maior libertação que o mundo jamais viu. Moisés tirou a nação da escravidão. Ele não apenas salvou alguns escravos, não apenas libertou uma lista como Schindler, que foi um herói para os judeus, apesar de ser inglês, libertou tantos judeus pagando o preço pela salvação de muitos judeus. Moisés libertou a nação inteira. Se você crer, você pode salvar sua família, você pode salvar seus amigos, você pode salvar o seu bairro, você pode contribuir com a salvação da sua nação. Como? Crendo que Deus está nesse projeto, que Deus vai usar você, querido, que Deus quer que você veja a sua própria missão. Ele não trouxe você aqui por um acaso. Ele trouxe você aqui para mudar o foco da tua vida. Escute isso: o diabo pagará qualquer preço para tirar você da sua missão. O diabo, o inferno, pagará qualquer preço para tirar você do foco da sua missão. Porque quando você atinge a sua missão, você tem a garantia da provisão de Deus. Não estou falando apenas de finanças. Você estará no lugar onde Deus diz: é a minha perfeita vontade de Deus. É a perfeita vontade dele, querido. Ser um bom advogado, ser um bom profissional, é uma boa vontade de Deus na sua vida, porque ele quer você bem sucedido. Amém. Ser uma pessoa que respeita as leis, que vive bem, é agradável. Deus quer você tendo paz com todos os homens. Mas quando você descobre o seu chamado e atende a Deus, você encontrou a perfeita vontade de Deus. É ali que a sua provisão está garantida. É ali que o sucesso não é um risco, é uma garantia de Deus. Seu sucesso está garantido na sua chamada, querido. Aquilo que Deus lhe chamou para fazer é aquilo que está a provisão separada para a sua vida. Quando José foi tirado da cadeia, ele foi tirado para cumprir a missão dele. Deus provisionou José. Quando Moisés foi tirado do Egito, vendo o invisível, Moisés se tornou o maior libertador que o mundo já conheceu. Ainda hoje, 4.000 anos depois da sua morte, se você perguntar para um judeu quem é Moisés, ele diz: o nosso grande libertador. Nos libertou do período mais duro da nossa história. Eles têm gravado no peito o memorial chamado Moisés, nosso libertador. Isso pulsava tão forte que eles não quiseram dar a Jesus o mérito quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus disse: olhe, não foi Moisés que deu o verdadeiro pão no céu, é o Pai que dá, eu sou o pão da vida. Amém, mano. Foi difícil engolir isso, os judeus, porque eles tinham em Moisés o maior exemplo de alguém que conseguiu atrair Deus para salvar seu povo. O Brasil precisa de nós. O Brasil precisa de você, querido.
não apenas como um torcedor, não apenas como alguém que crê que o Brasil tem jeito. O Brasil precisa de homens e mulheres que darão tudo na sua vida para fazer o que Deus planejou nessa nação. Deus quer salvar o nosso país da macumba, da prostituição, da idolatria, da perdição. E nesse projeto Ele conta com você. Veja-se participando dessa ideia de Deus, desse plano mestre de Deus. Se você entrou nessa missão, a sua provisão está lá. A bondade de Deus nos segue, mas a provisão de Deus está esperando você, querido, no lugar aonde você vai encontrar a perfeita vontade de Deus. O que é que incomoda você? O que é que lhe causa raiva? É aquilo que você nasceu para resolver. Amém, amado? Deus está chamando você, querido, hoje à noite, para assumir a sua missão. É lá que o seu galardão está garantido. É lá que a sua recompensa está garantida. Uma das coisas mais nobres sobre Jesus é que Ele nunca se afastou da sua missão. Isso estava tão em pauta que no dia que chegou o próximo dia dele ir para Jerusalém, era possível perceber no semblante a intrépida resolução dele de ir para Jerusalém. Lucas 9,51 diz que os discípulos perceberam no rosto de Jesus a decisão e a determinação para ir para Jerusalém. O que era Jerusalém para Jesus? Era o palco da sua missão. Era o lugar de coroar de êxito a missão que ele veio aqui. Ele veio salvar pecadores. Só seria possível com o derramamento do seu sangue. E ele disse, é lá em Jerusalém que o Filho do Homem vai derramar o sangue. Que o Filho do Homem vai morrer. 3 dias depois, ele se levantou vitorioso. E ele disse, agora é-me dado todo o poder, não somente nos céus, mas também aqui na terra. Sabe por quê? Porque os homens tinham entregue o poder dessa terra ao diabo. Cristo veio e tomou do diabo, agora está comigo. Amém, amado? E ele disse, o Filho do Homem recuperou a terra para mim e para você. Esteja você no Brasil, no Japão, na China, onde você chegar, o nome de Jesus vai sempre prevalecer. Que para Deus, para Ele, não há fronteiras. Ele não precisa do passaporte de ninguém. Cristo é o dono de toda essa terra. E hoje nós temos um homem glorificado no céu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está esperando que você veja aquilo que Ele planejou para você.